até clichê dizer que Minecraft fez sucesso, mas por quê? Será que é possível explicar tamanho sucesso? O ano era 2009. Um problema no roteiro e na edição desse vídeo resultou nessa tela preta. Desculpa por isso. Nesse dia, um cara sueco lançava um jogo criado numa versão Java, ultrapassada em apenas 6 dias nas horas vagas, sentado num computador no quarto dele, quando ele não tinha mais nada para fazer. Mal sabia ele que aquele mesmo jogo se tornaria, em tempo recorde, o mais vendido da história. Marcus Persson, de apelido Notch, o cara sueco, não fazia ideia do sucesso que o Cave Game, posteriormente Minecraft, se tornaria. Sucesso esse que eu, Jonathan Oliveira Souza, o Aleskovk, vou tentar explicar. Mas para começar a tentar explicar esse sucesso, se faz necessário começar pela alma de qualquer jogo, a comunidade. Que Minecraft tem uma comunidade invejável, isso não é segredo pra ninguém. Quando descobre um bug, a comunidade vai lá e reporta. Quando alguém tem uma ideia de adição, esse alguém vai lá e dá o feedback. Mas quando a comunidade não quer esperar algo ser lançado, ou só quer se divertir com algo novo dentro do próprio Minecraft, ela vai lá e cria um mod ou add-on. É a comunidade também que se encarrega de criar teorias para descobrir a história na qual Minecraft está inserido. Teorias essas que a Mojang, empresa por trás do jogo, não parece fazer questão de desmentir ou confirmar. A comunidade de Minecraft tinha tudo para dar errado, e ela realmente deu errado por um tempo, quando era vista por quem não fazia parte dela, ou até mesmo por algumas pessoas que estavam ali dentro, como uma comunidade infantil. Sem falar naquele período cujo ponto final foi colocado naquele vídeo do Cellbit. Essas duas coisas juntas geraram um grande hate, um grande ódio mesmo, que mancharam a reputação da maior comunidade de jogos. Mas graças a Deus essa mancha foi limpa quando parte da comunidade decidiu se mobilizar para trazer de volta a reputação que ela merece. A Mojang também tem parte nisso, mas isso eu explico daqui a pouco. E é quando alguns integrantes dessa comunidade decidem mostrar o que sabem sobre o jogo para cada vez mais pessoas que surgem os YouTubers. Minecraft e YouTube. Esse casamento é tão perfeito que até clichê falar dessa união. Ambos nasceram praticamente juntos, com só 4 anos e 2 meses de diferença. Acredite, no futuro esse período vai parecer pequeno. Minecraft entrava no YouTube para não sair mais. Com o tempo, os YouTubers que tanto amamos começaram a criar seus canais. Até rimou. Eles não sabiam direito como o YouTube funcionava. Até porque ninguém na época sabia como o YouTube funcionava. Eles só faziam o que sabiam, o que gostavam. Não sabiam nada sobre retenção, sobre tempo de exibição, ou qualquer outra coisa mais aprofundada sobre a plataforma. Muitos desses YouTubers clássicos surgiram numa época onde canais de jogos nem eram monetizados. Basicamente, eles só faziam vídeos porque sim, porque gostavam, porque queriam fazer parte disso. Cada um mostrando o que tinha aprendido naquele jogo que era tão primitivo. O Vinicius 13 na Redstone, o Jazz Ghost nas construções, o Wilzy, o responsável pela série Survival mais antiga da história do jogo, ainda com episódios novos, principalmente nas farms. O Revortex, principalmente nas reviews das novas versões. Cada um deles deixando sua marca aqui no YouTube do jeito que cada um queria. Eles deram certo porque gostam do que fazem, e não porque é o que gera views ou como um vídeo tapa-buraco postado só para manter frequência. Não, cada um deles se preocupa em inovar a cada vídeo, fazendo algo que vale a pena ser editado e assistido. Um vídeo que mesmo que você não goste muito, você sabe que não foi tempo perdido. E o resultado disso? Você, ou melhor, nós que não almoçamos enquanto nosso youtuber favorito não lança um vídeo novo. Nós que acompanhamos cada episódio de cada série que eles participam. Nem que para isso a gente tenha que maratonar episódio por episódio durante uma semana, pois, mais uma vez, a gente sabe que não é tempo perdido. Nós que nos preocupamos em comentar nos 5 primeiros minutos do vídeo, não só para ganhar muitos likes e inscritos, como talvez para ser notado pelo youtuber,
talvez com um coração, com um comentário, ou com os dois, por que não? Ou talvez só com um like, que apesar de ser único no seu comentário, você sabe que foi o youtuber que deu. Nesses dias, quando eu tava assistindo a uma live do Ponteiro sobre, se eu não me engano, uma nova Snapshot, eu comentei no chat ao vivo que as novas madeiras de mangue parecem ser carne, algo que eu notei ao assistir um vídeo sobre decorações com blocos da 1.19. O Ponteiro falou isso na live, ao vivo, o que me lembrou de o quão bom é ser inotado. Bom, de qualquer maneira, essa textura parece a da madeira. Nossa, cara, a textura da madeira parece carne, cara, que coisa louca, hein? É muito da hora a cor dessa madeira, cara. Como o cara falou, parece cor de um pedaço de carne aí, cara. Um bife, mano. Essa relação youtuber-comunidade é realmente perfeita, né? Pois, ao mesmo tempo em que ele se preocupa em trazer um vídeo único, que realmente valha a pena, você, ou melhor, nós, nos preocupamos em retribuir com likes, comentários, risadas, além de ambos, os youtubers e a comunidade, fazerem os dias de si mesmos e do outro um pouquinho melhor, pelo menos. Não é só ser um youtuber, gravar vídeos pra internet da forma mais genérica de falar. Não, é fazer parte importante da história de quem tá assistindo, da sua história. Mas nada disso seria possível se por trás do jogo perfeito não estivesse a empresa perfeita, a Mojang. Se a comunidade é a alma, a empresa é as entranhas do jogo. Essa frase ficou estranha. Tá, mas por que ela é a empresa perfeita? Por 3 motivos, mas principalmente porque ela se importa com a comunidade. A Mojang sabe que a comunidade está disposta a reportar os bugs, a dar o feedback sobre o que já está no Minecraft, ou até mesmo dar sugestões de novas coisas para o jogo. E ela ouve todo mundo, ou pelo menos tenta. Acha que eu tô mentindo? Então por que você acha que a Mojang tem um site oficial onde a gente pode dar um feedback sobre algo que a gente queira pro jogo? Seja comentando na publicação de alguém, votando, ou qualquer outra coisa. Ou por que você acha que a Mojang tem um site oficial onde a gente pode relatar os bugs? Beleza, a gente tem que escrever em inglês, nem que para isso a gente tenha que usar o tradutor. Mas esses reportes de bugs são tão importantes que, ao lado da changelog, seja da preview, antiga beta, ou snapshot, ou até mesmo a versão oficial, ao lado do resumo do bug corrigido, tem um link pro lugar direto onde o bug foi reportado. Sim, o bug onde alguém qualquer da comunidade como eu e você reportou para a própria Mojang, e a própria Mojang foi lá e pôs na changelog oficial dela. Inclusive, nesse site de feedback tem uma aba separada mostrando tudo que a Mojang decidiu pôr no Minecraft no futuro. É sério, tem coisa lá que nem chegou no jogo ainda, tipo o Baobá, na época que eu tô gravando esse vídeo. Ela dá uma conferida, eu sei que você vai gostar. E se você acha que os mods e addons passam batido, você tá enganado. Porque os pistões e a TNT, por exemplo, surgiram de mods que nós, a comunidade, fizemos. Isso não é incrível? E como se isso não bastasse, o King Bdogs, o criador da Eder, simplesmente o mod mais famoso do jogo, não só trabalha na Mojang desde 2020 e como ajudou ela a fazer a Nether Update, como está por trás do Ordem e de tudo relacionado a ele. Você tem noção disso? Um modder, nome que damos a quem cria mods, trabalha na Mojang. E não só um modder qualquer, mas o cara que fez o Aether. Sem falar que um pouquinho antes da Minecraft Live 2020, eles mostraram jogadores do mundo inteiro jogando Minecraft. Inclusive teve um brasileiro lá, se não me engano, hein? Se isso realmente for verdade, eu vou pôr na edição, não se preocupe. Por que eu tô falando isso? Você já tá vendo o vídeo editado? Sem falar que eles usaram uma plataforma de criação de mods criada pela própria comunidade, Blockbench, para fazer o Axolote. Isso não é incrível? Inclusive, um dia eu vou tentar fazer um vídeo disso. Quando estiver pronto, vai estar aqui no card e na tela final desse vídeo. E não se preocupe, eu não sou aqueles youtubers que esquecem. Eu vou pôr. Inclusive, você vai se surpreender no final desse vídeo quando eu pôr. Mas esse apoio não poderia vir de uma empresa cujos funcionários não gostam do que fazem. O que me leva ao segundo motivo. Quando as traduções automáticas de legendas chegaram no YouTube Mobile, a primeira coisa que eu fiz foi assistir os vídeos do Minecraft. Essa função já existia no PC, mas como eu prefiro usar o celular, então foi a primeira vez que eu pude realmente
assistir algo que não estava em português com mais liberdade, se é que você me entende. Eu gastei uns 2 ou 3 dias para maratonar a playlist Ask Mojang, que é uma playlist onde nos vídeos os próprios funcionários da Mojang respondem as perguntas feitas por nós, a comunidade lá no Twitter. E lá eu pude perceber que eles realmente amam o que fazem. Quando não estão trabalhando na Mojang, eles estão jogando Minecraft em casa com a família. É sério, eles falam isso lá. Se você quiser assistir como eu, você vai perceber que eles falam isso. Inclusive o Henrik Nyberg, o game designer da Mojang, gosta tanto do jogo que ele permitiu que um de seus mundos, que tem mais de 10 anos, fosse usado para mostrar o que aconteceria com os mundos criados antes da ponto 18, caso eles fossem abertos no Minecraft depois dessa versão. Nessa mesma live ele disse que gosta muito e tem muito orgulho desse mundo. Mas do que adianta amar o que você faz e ter uma comunidade que ama também o que você faz quando o dinheiro é um problema? Ainda bem que isso não é problema para Mojang, o que me leva ao último tópico. Em setembro de 2014, a empresa fundada pelo Bill Gates, a Microsoft, comprava a Mojang e seu respectivo jogo por 2 bilhões e 500 milhões de dólares. 6 bilhões de reais naquela época e 12 bilhões de reais na época que eu escrevi esse roteiro. Sim, o real desvalorizou 2 vezes de lá pra cá. Com metade do preço você comprava as mesmas coisas em dólar. Na época, as pessoas estavam com um pouco de medo do que poderia acontecer com o Mine. Até porque um pouco mais de 3 anos antes a Microsoft tinha comprado o Skype. E bem, você usa Skype? Mas logo esse medo se mostrou inútil, porque conforme o tempo passado, novidades foram chegando. Novidades essas que nos mostraram quão benéfica essa aquisição foi. Uma atualização após essa compra tinha mais coisas do que todas as versões do período pré-Microsoft juntas. Coisas que antes eram impossíveis de serem adicionadas, agora chegariam em questão de tempo. Até Minecraft Live 2020, por exemplo, uma atualização das cavernas era impossível, parecia impossível. Quem viveu essa época sabe. Até que eu vejo com meus próprios olhos a Mojang anunciando a então maior atualização do jogo. Então, até hoje não tem atualização que superou. Num episódio de Ask Mojang, o Jeb, o funcionário mais antigo da Mojang, e outra desenvolvedora que também é bastante antiga lá, brincaram com esse fato. Mas é como eu disse agora há pouco, isso seria impossível sem uma situação financeira no mínimo estável. Quando a Microsoft, uma empresa com dinheiro infinito, comprou a Mojang, uma empresa cujos funcionários não cansam de fazer o impossível com seu jogo, e não impôs nenhuma barreira significativa para eles, é como se ela, a empresa do Bill Gates, estivesse dizendo: façam o que quiserem, pois a partir de agora nada é impossível para vocês. Minecraft deu tão certo que até canais que não tem nada a ver com ele fazem pelo menos alguma referência ao jogo, seja um print exibido rapidinho, um trecho com alguma trilha sonora do jogo, um vídeo inteiro falando sobre ele, uma notícia sobre ele ou qualquer outra coisa, só para fazer referência ao Minecraft. Podemos usar como prova de que Minecraft deu certo não só tudo que eu falei nesse vídeo, mas como também o fato de que ele conseguiu conquistar os mais variados tipos de pessoas, de religiosos chatos a pessoas amadas por todos, do mais velho ao mais novo dos seres humanos, de quem já viveu o suficiente e já viu de tudo nessa vida e só quer passar seus últimos momentos felizes, aqueles que acabaram de nascer e não têm ideia do que vão enfrentar. Coitados. Inclusive, momentos depois que eu acabei esse roteiro, minha prima tinha acabado de nascer. Olha que coincidência incrível, hein? Eu vou mostrar esse trecho pra ela no futuro, pode ter certeza disso. Minecraft deu tão certo que fez parte de nossa história de tal forma que nos faz dizer que Minecraft morra, mas não antes de nós.